Almanaque número 10, março de 2016. Capa, Geraldo Queiroz. Tema, O Cerrado. Alguns conteúdos. Quando Uberlândia foi capa da revista Veja. A juventude do artista Darlan Rosa em Uberlândia. A obra desfeita e a presença do paisagista Burle Marx na cidade. As exposições rurais em Uberlândia. Os 80 anos do ícone cultural Edmar Ferretti e sua produção operística na cidade. O contador de histórias Oscar Virgílio. O restaurante Fogão de Minas. O lendário franciscano Frei Egídio Parisi. A efervescência cultural do Public Bar. A rodoviária planejada de Uberlândia. O pioneiro em beleza e estética na cidade, Rolando Rodrigues. O arquiteto Paulo Carrara e sua relação com o avô Jerônimo Arantes. Aves contra a febre amarela na década de 1930 em Uberlândia, entre outras matérias. E se tornou um intelectual e um artista por mérito próprio, estudando em casa. Ele fez pesquisa também com fotografias. Ele tinha um amigo muito importante aqui em Uberlândia, foi um dos maiores intelectuais que Uberlândia teve, foi o professor Nelson Cupertino. Ele era jornalista fotográfico, jornalista editor, ele fazia de tudo. Ele tinha uma bicicleta, a gente ia andava no Cerrado, andava nas margens do rio, e ali ele via a paisagem, ele pintava, ele produzia. E ele é que soube retratar tão bem esse céu azul e maravilhoso que tem aqui em Uberlândia. Apesar da posição política dele na época, ser muito perseguido, ele foi preso várias vezes. Houve um prefeito aqui em Uberlândia que deu um apoio fantástico para ele. Foi o prefeito Afrânio Rodrigues da Cunha. Foi esse prefeito que contratou o meu pai para poder fazer aqueles painéis onde apresenta-se a figura do trabalhador, do homem humilde, da pessoa humilde que era o brasileiro. Ele criou a primeira escola de belas artes de Uberlândia. Ele dava as aulas todas as noites e gratuitamente, não cobrava nada de ninguém. Ele começa a atuar com os painéis no painel do Uberlândia Clube, junto com José de Moraes, que precisava de um auxiliar, né? Então, precisava de uma pessoa que tivesse certo relacionamento com a arte, né? Certa, vamos dizer assim, habilidade. E essas notícias corriam dentro do Partido Comunista. Então, a pessoa ideal sugerida era o Geraldo Queiroz. Esses painéis eles estavam abertos, de certa forma, para a cidade. Doutor Oscar, o senhor é um uberlandense nato, né? Nasci em Uberlândia. Como foi a infância do senhor naquela Uberlândia de alguns tempos atrás? Olha, foi uma infância maravilhosa, porque eu aprendi a ter uma noção assim do que era a minha cidade pelos ensinamentos de meu pai. Fui um observador desde criança. Então, um menino observador guarda muita lembrança do passado, né? E Uberlândia realmente era uma cidade encantadora, cidade simples, uma cidade que estava ensaiando os seus passos para se tornar essa grande Uberlândia de hoje. Eu trago recordações muito interessantes da minha meninice, que eu vivia nesse tempo, 1945 então, foi o ano em que terminou a guerra. Mas nós lá no grupo escolar, Dr. Duarte, éramos bastante motivados a falar e a pensar sobre a guerra. Fazíamos trabalhos
participamos ativamente da coleta de material, chumbo, cobre, para que Uberlândia fizesse a sua contribuição destinada a angariar fundos para a compra de um avião oferecido pelas cidades. O povo de Uberlândia se manifestava bastante o apoio ao governo quando o Brasil entrou na guerra. Nós tivemos a ocasião de assistir uma passeata extraordinária em que os carroceiros, os ciclistas, motoristas e todos desfilaram trazendo faixas e cartazes em apoio ao governo contra o nazismo, né? Sim. Depois vivemos o fim da guerra, o dia em que terminou a guerra. Então nós assistimos o professor Oswaldo Vieira Gonçalves comemorando ali da sacada do Colégio Estadual, que é hoje o museu. Professora, a senhora é natural da onde? Campinas, estado de São Paulo. E o que levou a senhora para a área musical? Desde muito pequena eu cantava. É interessante, é uma expressão. Eu ouvia a melodia e eu tentava imitar, muito pequena mesmo. Eu acho que com 4, 5 anos, a minha voz já era uma voz não muito infantil. E eu imitava e cantava e gostava. Então foi isto. É um impulso, não é? E aí a paixão vai nascendo. E a senhora teve depois, assim, seguiu uma carreira mesmo? Segui. Eu segui a carreira de canto. Dei inúmeros recitais, cantei obras importantíssimas. Durante muitos anos estudei com Camargo Guarnieri, a obra de Camargo Guarnieri. Tenho lindas canções a mim dedicadas. Inclusive, o que mais me deixa feliz é que ele musicou o Caso do Vestido, do Drummond. E ele dedicou-me. Eu fiz a primeira apresentação mundial, regida por Felipe de Souza, no Teatro Municipal de São Paulo. Ali cantei várias obras. E fui a primeira brasileira que fez uma obra importantíssima, que foi um marco universal, chamada Pierrot Lunaire, de Schoenberg.